Olá, gente! Oi de novo. Para quem entrou depois, muita gente que eu não conheço. Também já são 2 anos, né, gente? Vocês acreditam? 2 anos já que estamos aqui nos Estados Unidos, então vai ter muita gente nova aí que eu não conheço, então prazer. Você que a gente não se conheceu pessoalmente, prazer, eu sou a Aline. Li, pode me chamar de Li, todo mundo me chama de Li. Por um acaso, desde que nasci, sou filha da minha mãe e do meu pai, então... E aí depois me tornei irmã do meu irmão, mas é isso, e aí eu tô bem feliz de estar aqui hoje com vocês, de poder falar, de poder trazer essa mensagem, e então bora lá. Bom, quem me conhece há mais tempo, quem me segue no Instagram, se você não me segue, pode me seguir, brincadeira, mas quem me segue no Instagram, de um tempo pra cá, eu tenho feito muitos posts e tenho falado muito, né, sobre a questão de gordofobia, aceitação corporal, enfim, né, eu tenho falado muito sobre isso, compartilhado muito sobre isso, por ser a minha realidade. E aí, é muito engraçado que às vezes a gente acha, né, que tipo... A gente se desperta para algum assunto, por exemplo, e a gente acha que não, a gente tem que levantar essa bandeira, porque é errado nós tratarmos as pessoas de forma discriminatória e tudo mais. E a gente acha que é simplesmente uma coisa social, que é simplesmente um movimento social, uma bandeira social que a gente está levantando, quando na verdade não é. Na verdade tem uma questão espiritual por trás disso. E toda essa trajetória tem me mostrado, o Espírito Santo tem me mostrado isso, que há sim uma questão espiritual por trás aí de bandeiras que a gente levanta, buscando justiça, buscando igualdade, e não só isso, mas o Espírito Santo também tem mostrado muitas mentiras que o diabo conta, porque ele é o pai da mentira, então ele vai mentir mesmo e nele não há verdade alguma, e ele faz muito bem esse trabalho de mentir, então ele... e aí, como facilmente a gente acredita nessas mentiras, a gente reproduz essas mentiras, e o quanto dessas mentiras nos afastam de Deus, nos afastam do nosso relacionamento uns com os outros, umas com as outras, e o quanto essas mentiras também nos afastam do propósito, né, para o qual Deus nos criou. E aí hoje eu queria falar sobre um aspecto só, porque é muita coisa, não dá pra gente falar de tudo de uma vez. Então hoje eu queria falar de um aspecto, justamente por estar falando para mulheres, né, a maioria, eu sei que tem alguns homens aí, mas a maioria são as mulheres. Mas é o seguinte, nós mulheres, ao longo da nossa vida, a gente sempre ouve, e por exemplo, falando da minha vida, eu não sei te dizer exatamente em que momento eu ouvi, como o exato momento em que isso aconteceu, mas a gente cresce ouvindo, sejam de pessoas muito próximas, sejam da nossa família direta, pai, mãe, irmãos, seja da nossa família estendida, sejam de pessoas da igreja, sejam de amigos, colegas de trabalho, coleguinhas de escola. A gente cresce ouvindo também, não só de pessoas, mas a gente cresce ouvindo isso da mídia, dos filmes que nós assistimos, dos programas de TV que nós assistimos, de matérias, revista, jornal e agora, né, perfis de redes sociais que nós consumimos. Nós crescemos ouvindo que o nosso corpo não é bom, que tem muita coisa errada com o nosso corpo e que a gente tem que ajustar isso o quanto antes, para a gente se tornar aceitável, para a gente se tornar desejada, para a gente ser bonita, não é mesmo? Para a gente conseguir aquele casamento que vai resolver a nossa vida, para a gente conseguir aquele emprego que vai resolver a nossa vida, aquela posição na sociedade que vai resolver todos os nossos problemas. Então a gente cresce ouvindo essas mentiras, que sempre tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Então, por exemplo, a gente não pode ter pelo,
A gente não pode ter cutícula, a gente não pode ter estria, celulite, flacidez, gordura, frizz no cabelo, não. A gente não pode ter nada disso. E tudo em nós tem que estar muito bem esticado, alisado, durinho, no lugar, levantado. E aquilo que não obedecer essa regra, a gente precisa conter ou a gente precisa esconder o quanto antes, para não prejudicar a nossa imagem, né? Para não nos atrapalhar de conseguirmos determinado cargo, de conseguirmos um relacionamento e seja lá, essas coisas que a gente precisa tanto conseguir que vão super resolver os nossos problemas, não é mesmo? Mas aí, então, eu não sei como, da onde ou exatamente quando a gente aprendeu a odiar os nossos corpos, a rejeitar quem nós somos. E aí o que a gente ouve? Mulher chora demais, mulher é emotiva demais, mulher é louca. Você tá louca, você é uma descontrolada. Mulher é cobra comendo cobra. Quantas vezes eu já não ouvi essa frase? Quantas vezes eu já não reproduzi essa frase? Falando um absurdo desse, gente. Então é muita coisa, né? É muita coisa ruim que a gente é, não é mesmo? Poxa vida, pra que existir no final das contas? Já que, né, mulher é tanta coisa ruim assim de uma vez só, não é mesmo? E eu, particularmente, eu cresci acreditando em boa parte dessas mentiras, né? Então, assim, eu desde muito nova, já ali super preocupada com procedimentos estéticos, em usar cremes, usar isso, usar aquilo, e aliso o cabelo. E, enfim, eu cresci acreditando nessas mentiras porque é o que a gente ouve o tempo todo. Porque quando a gente liga a TV, a gente vai ver um filme, vai folhear uma revista, qualquer coisa, o que a gente vê lá? Eu, pelo menos, cresci, qual que foi a minha referência? Eu cresci vendo que a mocinha, que a princesa, que a mulher que conseguia tudo era sempre magra, de cabelo liso, branca, variava ali um olho claro, então, bom, olho claro eu tenho pelo menos, né, mas de resto, e a pele branca, mas de resto, meu Deus, eu não preciso correr atrás desse padrão. Então a gente cresce acreditando nisso. Por exemplo, uma outra mentira que eu cresci acreditando é que eu não podia mostrar os meus braços. Que não, meu braço é grosso demais, nossa, eu tenho bração, eu não posso mostrar. Então, eu sempre ali em busca de dicas de moda, né, como disfarçar o bração, como disfarçar a barriga, para não ficar, tipo, muito, né, marcando a barriga, ai, nossa, essa pança vai aparecer. Então, assim, não usa roupa listrada, não usa branco, usa cor clara em cima, cor escura embaixo, enfim. Então, sempre em busca de dicas e com a desculpa de, não, é para melhorar, é para acentuar o que já é bonito em mim, aí aquilo que não é bom, né, a gente dá uma disfarçada e tudo mais. Então eu cresci acreditando em parte dessas mentiras. Mas aí, de uns anos pra cá, e eu também não sei te dizer exatamente quando, como, onde, porquê, mas eu me deparei com o movimento Body Positive, que é o movimento Corpo Livre, que assim, todos os corpos têm o direito de existir, que todos os corpos são dignos, né? Que a gente não tem que esconder o nosso corpo por ele estar fora desse padrão, por ele ser um corpo, no meu caso, por ser um corpo gordo, por exemplo. E aí eu me deparei com esse movimento, a luta contra a gordofobia e tudo mais, e aí eu descobri um universo e muitas mentiras que eu acreditava, elas caíram, porque eu descobri, por exemplo, mulheres gordas, atletas, bailarinas, empresárias, porque a imagem que era associada era o quê? O corpo gordo, é um corpo relaxado, é um corpo preguiçoso, é um corpo doente, é incapaz. Então, né, a gente cresce e aí quando eu conheci essas mulheres, uau, a minha cabeça assim explodiu e eu fiquei assim, gente, mas é tudo uma mentira, meu Deus, quanta mentira, eu me senti, sei lá, numa novela mexicana
aquele dramalhão mexicano que quando tudo se revela no último capítulo, a gente, aqueles vários closes assim da câmera, né? E aquela música tananana, de fundo, eu me senti meio assim. Mas aí talvez você esteja pensando, eu tô aqui para falar, para dar uma palestrinha sobre autoestima, sobre empoderamento feminino, ou isso aqui é uma pregação? Isso aqui é uma pregação, não se preocupe, tá bom? Isso aqui é uma pregação. E aí, gente, para vocês entenderem como que essas coisas estão, como que isso é uma pregação e tudo está interligado, e como há esse pano de fundo espiritual sobre tudo isso que eu tô falando, lá em Mateus capítulo 4, o capítulo 4 ele já logo começa com a tentação de Jesus, né? Só ajeitei aqui. Ele começa com a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado para o deserto, Jesus foi levado pelo Espírito, né, do Senhor ao deserto, ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum, e aí ele foi tentado. E aí o diabo apareceu lá para tentá-lo. A tentação de Jesus, ela não foi... e aí, eu estava ouvindo uma pregação da Andrea Vargas sobre isso, inclusive super indico a Andrea Vargas, sigam essa mulher, ouçam as pregações dela, porque ela é muito maravilhosa. E ela estava falando o seguinte, né, que a tentação de Jesus não foi em relação à fome, porque, gente, eu nunca fiquei 40 dias e 40 noites sem comer, mas deve dar, tipo, muita fome, você ficar esse tempo todo sem comer. Então, a tentação de Jesus não foi sobre a fome, não foi tipo, vamos ver se ele aguenta ficar um pouquinho mais sem comer ou não. Não foi isso. A tentação de Jesus não foi sobre, vamos ver se ele é poderoso mesmo, entendeu? Vamos ver se ele tem todo esse poder. Transforma essas pedras em pão, quero ver, pula aqui do pináculo do templo, se vão te pegar mesmo, se os anjos vão te pegar. Não foi, a tentação não foi para ele provar se ele era poderoso mesmo, ou se ele era protegido mesmo, blindado por Deus mesmo, tal, para os anjos pegarem ele. A tentação de Jesus também, né, o diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus, né, quando ele fala, se você é mesmo o Filho de Deus, se joga aqui do pináculo do templo, porque está escrito, né, dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Então a gente vê que o diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Então a tentação de Jesus não foi sobre o conhecimento bíblico dele, sabe? Não foi sobre a teologia dele, não foi um quiz bíblico, né, para ver se ele ia responder tudo certinho ou não. A tentação de Jesus foi justamente continuar crendo naquilo que Deus já havia falado sobre ele. A tentação de Jesus foi não colocar em dúvida o que Deus já tinha declarado sobre ele. Mas como assim? Se a gente volta no capítulo 3 de Mateus, o que tem no finalzinho do capítulo 3? O batismo de Jesus. E aí vocês se lembram, não é mesmo? Vocês não estavam lá, mas a gente sabe dessa história de como foi o batismo de Jesus. Então Jesus foi, se batizou, a hora que ele sobe da água, o que acontece? O céu se abre, o Espírito Santo desce em formato de uma pomba, e aí todos que estavam ali ouviram uma voz, que foi a voz de Deus, falar o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Aí vai depender que versão que tá essa daqui. Aqui na minha versão, que é a NVI, tá? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, Deus falou alguma coisa ali sobre Jesus. Deus falou, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. A palavra de Deus sobre a identidade de Jesus foi dita ali naquele momento, para que todos ouvissem. Jesus já sabia disso, mas todos... Oi, alguém falou alguma coisa? Não? Mas todos que estavam ali puderam ouvir também essa verdade que Deus estava declarando sobre seu filho. E aí, quando Jesus vai para o deserto, como que acontece essa tentação? O que o diabo fala para ele? Se você é mesmo o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se você é
mesmo o Filho de Deus, então se joga aqui do pináculo do templo. O diabo ele veio para justamente distorcer, para mentir sobre a verdade que Deus já havia falado a respeito de Jesus. E aí, por que Jesus venceu a tentação? Jesus venceu a tentação porque ele estava firmado na verdade que o Pai já havia dito a seu respeito. E aí eu estava conversando sobre isso com o Estevão, e aí ele me lembrou de quando a gente estava na faculdade, nós estudamos sobre isso. E aí, por que Jesus é o Adão perfeito? Porque se a gente volta lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, a serpente aparece para Eva e fala o quê? É verdade que vocês não podem comer nada do que está aqui? Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Quer dizer, em outras palavras, né? Quer dizer que ele criou vocês dois para passarem fome? Tipo, que absurdo. Que Deus é esse? A serpente, ela distorceu o que Deus havia falado. Essa sempre vai ser a estratégia do diabo. Ele não tem criatividade. Então ele sempre vai vir com alguma mentira. Ele sempre vai vir para distorcer alguma coisa que Deus já falou. Uma verdade que Deus já declarou. E aí então ele chega, né, para Eva e fala: nossa, é verdade, você não pode comer nada. Que absurdo. E aí Eva foi querendo bater um papo. Eu não entendo, gente, qual a necessidade de você querer ficar ali batendo um papo com o diabo. Eu realmente não entendo, né? Mas ela ainda foi querer bater um papo e tipo, não, claro que não. Ele falou que a gente não pode comer dessa árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas das outras a gente pode comer. E aí, o fim da história a gente já sabe. E aí, por que Jesus é o Adão perfeito? Porque Jesus ele passou por essa mesma tentação que Adão e Eva, onde o diabo veio para distorcer a palavra de Deus. Adão e Eva caíram nessa tentação, mas Jesus não. Jesus ele continuou firme na verdade que o próprio Deus já tinha dito ao seu respeito. Porque o diabo falou que para Jesus: se você é mesmo o Filho de Deus, mas Deus tinha acabado de falar: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, que tem me agradado, que me dá prazer. Então, vocês reparam? Vocês conseguem reparar nisso? Que a estratégia dele é a mesma. Ele sempre vai vir com alguma mentira sobre uma verdade que Deus já falou. Mas Aline, o que tudo isso tem a ver com as coisas que você falou de movimento corpo livre, dessas, né, coisas de padrões de estética? O que isso tudo tem a ver? Muito simples, gente. Se nós olharmos lá em Gênesis 1:31, o final do relato da criação, o que está escrito? Que Deus criou todas as coisas. Depois de ter criado todas as coisas, ele contemplou a sua criação e ele viu que tudo que ele havia criado era muito bom. Então, olha só, gente, Deus criou tudo. Aí ele olha para a criação dele e ele vê o quê? Que é tudo muito bom. Ele fala que é tudo muito bom. Porque ele é bom. Não tem como ele fazer uma coisa ruim. Não tem como ele errar a mão, entende? A gente erra a mão no que faz. Até a gente se tornar boa em alguma coisa, a gente vai cometer muitos erros até conseguir se aperfeiçoar. E às vezes, mesmo treinando muito, a gente não vai conseguir. Entendeu? Tem coisas que a gente simplesmente não vai ser boa e tá tudo bem. Mas olha só que incrível. Ele faz de primeira. Ele olha e vê que é muito bom. E é óbvio que vai ser muito bom, porque foi ele que fez. Então olha só, em Gênesis 31 diz que tudo que Deus criou, ele viu que era muito bom. E aí eu lembro, quando eu era criança, de uma musiquinha que a gente cantava, que falava assim: como que era? Eu vou usar o meu nome mesmo. Quem fez a Aline foi Deus. Quem fez a Aline foi Deus. Quem fez a Aline foi Deus. E tudo que ele faz é bom. Aí fala o nome de outra pessoa e a mesma musiquinha. Se tudo que Deus faz é bom,
por que que a gente, quando se olha, a gente não consegue enxergar isso? Por que que a gente precisa, essa necessidade de se depreciar tanto? Por que que a gente tem que ficar corrigindo aquilo que Deus fez e que é tão bom? Antes de ter pandemia, antes de ter Covid, todas essas coisas, Estevão e eu tivemos a oportunidade de participar de um seminário na nossa igreja, a igreja que a gente está indo aqui, um seminário sobre evangelho e raça. Acredito que vocês tenham acompanhado, né, as notícias. A forma como o racismo se dá aqui nos Estados Unidos é diferente daí do Brasil, porque a população preta aqui dos Estados Unidos ela é bem menor que a do Brasil, tipo 12% só da população. E aí tiveram várias mortes, né, de pessoas pretas e tal, e tiveram várias manifestações. Então aqui é muito comum, e isso é muito bom, nós vemos ministérios de reconciliação. A nossa igreja aqui mesmo tem um ministério que é desse sentido, que é justamente para promover conversas, né, entre pessoas brancas, pessoas pretas, mostrar na Bíblia que o racismo é pecado, que a gente olhar para uma outra pessoa que é diferente de nós e considerá-la inferior, o quanto isso é pecado, o quanto isso desagrada a Deus, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí a gente teve esse seminário na nossa igreja aqui sobre evangelho e raça e fomos lá assistir, claro. E aí foi muito interessante, gente, algumas coisas que foram faladas nesse seminário. Uma delas, não sabemos como, não dá nem para explicar, mas de alguma forma todos os povos, todas as raças, todas as formas, todas as estruturas estavam representadas em Adão e Eva. Porque toda a humanidade veio de Adão e Eva. Então não tinha como Adão e Eva ser de um jeito só. Porque se nós temos pessoas altas, baixas, gordas, magras, de cabelo escuro, de cabelo claro, ruivos, de feições mais orientais, de nariz largo, de nariz mais fino, de rosto mais redondo, de rosto mais quadrado, enfim, pele preta, pele branca, pele amarelada, pele avermelhada. Então tudo isso de alguma forma estava representado em Adão e Eva. E aí quando o preletor falou isso, tipo, gente, é verdade, faz muito sentido, como que a gente nunca pensou nisso antes? Então tava tudo neles ali, sabe? Todos os tipos de cabelo também, enfim, de tudo, gente, estava tudo ali representado neles. E aí, uma outra coisa que também foi falado nesse seminário, que Deus, ele foi muito intencional em nos criar diferentes, em fazer cada pessoa de um jeito. E a gente vê isso ao longo da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por pessoas, na sua maioria, que não tinham dinheiro, que eram pessoas pobres na época, então não dava pra tipo, ai meu Deus, errei aqui o texto, joga esse papiro fora, cata outro e vamos escrever de novo. Não, eles tinham que escrever o mais acertado possível e vamos dar uma economizada, vamos dar uma enxugada, porque só tem um pedacinho de papiro aqui, tem que caber tudo que o Espírito Santo está inspirando. Então, a Bíblia, quando, dado esse contexto, quando ela destaca algumas coisas, algumas palavras que às vezes nós, com esse olhar mais ocidental, a gente lê tipo, nossa, mas por que isso está aqui? Isso aqui é tão desnecessário. É aí que a gente deve prestar atenção no texto, entende? É aí que o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção, porque para nós pode ser uma coisa meio sem sentido, meio sem importância, mas se tá ali é porque Deus quis chamar a nossa atenção para isso, sabe? Então a gente vê ao longo da Bíblia, em alguns momentos, né, algumas descrições mesmo, falando, por exemplo, Moisés, uma esposa que ele teve era uma mulher cuxita. O que era o povo cuxita na Bíblia? O povo de pele preta. Então, mostrando assim, olha
olha, repara nisso daqui, Deus foi intencional, Deus criou essa mulher dessa cor, Deus inseriu essa mulher dessa cor ali no povo dele. Fulano, por exemplo, falando sobre Saul, falava que ele era muito alto, né? Que os homens geralmente batiam nos ombros dele, então Deus quer chamar a nossa atenção para isso, né? Que Davi não, Davi tipo, já era o oposto, a aparência de Davi já era o oposto, né? Então é alguma coisa que Deus quer chamar a nossa atenção. Então ele foi muito intencional em nos criar diferentes. E se ele foi tão intencional assim nos criar diferentes, por que a gente precisa acreditar, por que a gente acredita nessa mentira de que precisamos fazer de tudo para sermos iguais umas às outras? Então, cada hora, gente, surge uma coisa. É sobrancelha pigmentada, micropigmentada, é extensão de cílios, é a unha de gel, é depilação egípcia, é o cabelo, é a escova de não sei o que, é harmonização facial, é clareamento nos dentes, E assim, eu quero deixar muito claro, gente, eu não sou contra nada dessas coisas, tá bom? Não estou aqui, se você faz isso aqui não é para te condenar, fique tranquila, tá bom? Não é nada disso. Eu gosto, tenho meus creminhos ali, adoro passar creme, adoro, enfim, testar produtinhos de beleza, gosto disso pra caramba, mas eu só queria que a gente refletisse sobre isso. Se ele quis tanto, se ele foi tão intencional em nos criar diferentes, por que essa necessidade da gente ficar aí tão insatisfeita e acreditar nessa mentira de que o seu nariz não é bom, a sua boca não é boa, o seu cabelo não é bom, a cor da sua pele, o formato do seu corpo, agora apareceu não sei o que, agora tem, é porque não, o frizz do cabelo, etc. Por que essa necessidade da gente ficar se igualando cada vez mais? Sendo que ele quis nos criar diferentes. Gente, a Bíblia não apresenta nenhum tipo de padrão de beleza. Porque não interessa. Quando fala que, por exemplo, que Esther era muito bonita, só fala isso, que ela era muito bonita. Mas não fala como ela era. A gente não tem qualquer descrição da aparência de Esther. A gente, quando fala... Que outra mulher agora, gente, que me vem à cabeça, assim... Batseba, né, que Davi a viu tomando banho, não descreve absolutamente nada da aparência dela, porque isso não é relevante, isso não interessa, entende? Porque a transformação, ela acontece no nosso interior. É esse tipo de transformação que a gente tem que buscar, entende? É a transformação, a nossa luta, ela tem que ser contra o pecado, não contra aquilo que Deus criou. Não tem que ser contra, tipo, a gente mesmo nesse sentido, né, de que, tipo, a Bíblia fala que tudo que Deus faz, né, é bom, ele olhou, ele viu que tudo que que ele fez era muito bom, mas esse corpo aqui não tá bom, então agora eu preciso correr atrás de alguma coisa para mudar esse corpo. E aí aquilo pelo que a gente realmente deveria lutar, que é contra o pecado, a gente acaba não lutando. Porque muitas vezes todos os nossos esforços, até mesmo o nosso dinheiro, a gente usa para alterar coisas de um corpo que é passageiro. Que esse corpo aqui não vai durar mesmo. Esse corpo aqui ele tem prazo de validade, entende? Eu até estava ouvindo um podcast... chama Beleza Pra Quem, indico esse podcast também, e o último episódio que eles lançaram, estavam falando isso, que as mulheres em média comprometem 54% do seu orçamento em produtos de beleza, em procedimentos estéticos. E eu tipo assim, meu Deus, 54%, enquanto os homens não chegam a ser nem 1%. Então assim... O que está por detrás dessa necessidade? É isso que eu queria que a gente se questionasse. Eu queria que você se questionasse. Não precisa responder aqui, não precisa escrever no chat, não precisa se expor. Mas eu queria muito que você se questionasse. O que está por detrás disso?
Qual que é a motivação? Quando você vai comprar aquele creminho que você tanto gosta, e esse é um questionamento que eu tenho feito comigo. O que eu estou querendo mudar na minha aparência? Será que é porque o Espírito Santo realmente está me incomodando a isso? O que eu sinceramente acho difícil o Espírito Santo nos incomodar em algo em relação à nossa aparência, porque a nossa aparência é passageira, mas a nossa alma não. Então eu acho que é mais fácil o Espírito Santo nos incomodar em relação à nossa alma. Algum pecado de estimação, alguma área da nossa vida que a gente não rendeu a Jesus ainda, para que Ele traga transformação, para que Ele traga cura, libertação. Então eu acho que são coisas que a gente precisa se questionar, porque nós acreditamos nessa mentira, de que o nosso corpo, o nosso rosto, o nosso cabelo, a nossa pele não é boa do jeito que é. Mas Deus disse que era bom. Que coisa, né? Que coisa que a gente tem tanta facilidade assim para acreditar mais nas mentiras do que na verdade, né? Da palavra de Deus. Será que a gente está tão distante assim de Eva? Eu ouço muito assim, pessoas falarem, né? Não, quando chegar no céu, a Eva vai se ver comigo. A Eva vai ver só, eu vou sair com um chinelo atrás dela. Olha, porque quando chegar no céu, se você vê Eva correndo, é porque eu tô correndo atrás dela, vou dar uma na cara dela, não sei o quê. Mas será que a gente é tão diferente assim dela? Ela acreditou na mentira do diabo. E a gente? Será que a gente não acredita? Deus já tinha dado uma palavra, né? E a palavra de Deus não bastou. E pra gente, a palavra de Deus basta? Eu me questiono quanto a isso também. E toda essa dedicação, todo esse empenho que a gente tem em ficar, por exemplo, transformando a nossa aparência, tudo que a gente gasta de tempo, de dinheiro, para agora a moda é fazer tal coisa, agora a moda é tal procedimento, é aquilo, tal. Tudo que a gente gasta nisso, se a gente parasse para entender que assim, cara, eu não preciso alterar essa aparência, porque é uma aparência que Deus já falou que é boa e a palavra dele tem que ser suficiente. O que será que eu poderia fazer com esse tempo livre? Onde será que eu poderia empregar esse dinheiro, em vez de ficar gastando com essas coisas? Como eu falei, não estou dizendo que eu sou contra isso, não estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas. Sei que tem muitas profissionais dessa área e que dependem disso, que talvez gente que esteja aqui agora nos assistindo é manicure, é colocadora de cílios, é designer de sobrancelha. Não quero que você fique desempregada, não quero que você perca as suas clientes, não é nada disso. Mas eu só queria que a gente refletisse, sabe? Eu me lembro de uns anos atrás, eu acho que bons anos, que eu acho que eu era solteira ainda, num congresso de mulheres da ICT, a gente lá dividindo nos pequenos grupos, né? E aí no meu grupo fizeram uma dinâmica que dava um espelho pra gente, e aí a gente tinha que se olhar no espelho, olhos nos olhos, e falar 3 coisas a nosso respeito. E aí eu queria que agora, rapidinho, você pensasse, não precisa falar, mas pensa aí, rápido, 3 coisas a seu respeito. 3 coisas só. 3, 2, 1. Pensou? Ok. Por acaso, essas 3 coisas que você pensou a seu respeito são defeitos? Porque nessa dinâmica que a gente fez, quando a última garota da roda terminou de se olhar no espelho, todas as garotas só falaram defeitos, todas. E aí quando a última terminou, entregou o espelho para a mediadora falou assim, gente, a única regra era falar 3 coisas. Por que vocês só falaram defeitos? Não existem coisas boas? Gente, nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pecadoras, sim. O pecado nos corrompe. E a gente só vai ser livre disso no céu.
E até ou Jesus voltar ou a gente morrer, essa sempre vai ser a nossa luta contra o pecado. Então eu não tô aqui para falar que não, você é uma coisa maravilhosa, nunca errou, fada sensata, entende? Não tô aqui para falar isso de você. Mas por que essa coisa da gente ficar se depreciando? E aí eu tenho uma página no Instagram onde eu falo muito sobre jornada de fé, jornada espiritual, de uma maneira muito aberta, muito vulnerável. E essa semana eu fiz um post relatando essa experiência, né? E aí eu falava, olha, comente aí, e desafiava, né, as seguidoras, falava, comente aí 3 coisas, o que você tem, 3 coisas boas para compartilhar. E eu ainda coloquei assim, coisas boas. E, gente, teve seguidora que demorou dias para responder. Teve seguidora que precisou perguntar para os outros. E eu falei assim, uau, tem alguma coisa errada. Porque apesar do pecado, apesar de nós termos essa natureza caída, mas a imagem e semelhança de Deus ainda continua em nós. E o que tem de bom em nós é porque a gente puxou do Pai. Então essas coisas precisam ser celebradas, precisam ser reforçadas, porque não vem da gente, é pela misericórdia de Deus. Então se eu sou boa em alguma coisa, e aí, por exemplo, as 3 coisas boas que eu falei a meu respeito, né? Que eu sou divertida, que eu sou acolhedora e que eu sou... esqueci a 3ª coisa agora. Divertida, acolhedora... esqueci a 3ª coisa, gente. Mas mesmo assim, eu sou divertida. Não, eu sou divertida porque Deus me fez divertido, porque Ele é divertido também. Então eu puxei isso do Pai. Eu sou acolhedora, não é natural isso de mim, não vem de mim, eu não fabriquei isso. Eu puxei do meu Pai, porque o Pai é acolhedor. O Pai nos traz para perto, sabe? Então a gente vai acreditando muito nessa coisa de que... E tipo assim, como se fosse arrogante, né, da nossa parte reconhecer aquilo que há de bom em nós. E não é. É reconhecer que vem de Deus. É celebrar Deus. É saber que eu tô nessa luta contra o pecado, mas que apesar do meu pecado, aquilo tudo que Deus faz é bom. E aí eu não preciso cair na mentira de que é algo ruim. E aí eu não preciso me ferir, eu não preciso me esconder, eu não preciso fazer nada contra este corpo, contra a minha aparência, para me adequar numa mentira, sendo que o Pai já disse a verdade, que tudo que Ele faz é bom. E aí, olha como a gente tem valores completamente invertidos, sabe? E todas essas postagens que eu tenho feito, falando sobre isso, movimento Corpo Livre, luta contra a gordofobia, etc. E aí uma amiga minha me chamou assim no Instagram e ela falou assim, poxa Aline, ouvindo você falar tudo isso, tal, cara, que legal. E ela falou assim, só que uma vez, e essa minha amiga é magra, bem magra. Ela falou, uma vez eu tava com uma regata, e aí uma pessoa virou pra mim e falou, nossa, você tem maior bração. E aí eu nunca mais usei uma regata por causa disso. E eu falei assim pra ela, eu falei, primeiro, você não tem. Segundo, por que essa pessoa se sentiu tão à vontade assim para opinar sobre o seu corpo? O seu corpo é de domínio do Espírito Santo, não é de domínio público. Terceiro, o que isso muda? Por que você tem que esconder os seus braços? Braços feitos por Deus. Toda a criação, o que Deus, como que surgiu? Pela palavra de Deus, não é? Deus falava, haja luz, pá, a luz apareceu. Hajam os animais, pá, os animais apareceram. Haja sol, pá, apareceu. Mas quando chegou a nossa vez, Deus colocou a mão na massa. Deus, ele podia ter falado, haja o homem, haja a mulher. E ia surgir, claro que ia surgir, a palavra dele tem poder para isso. Mas quando chegou a nossa vez, Ele colocou a mão na massa. Ele fez questão de fazer com as próprias mãos. E eu falei isso para essa minha amiga, Deus fez questão de fazer os teus braços do jeito que eles são. E por que você tem que esconder? E aí talvez você esteja, depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja, nossa, eu vejo que eu estou presa, eu vejo o quanto eu já acreditei nessas mentiras, eu vejo que eu estou
até mesmo reproduzindo essas mentiras, e aí que a gente vence essas mentiras com a palavra de Deus. Não tem outro jeito, sabe? Não é a gente ouvir palestra, não é a gente tipo, você é linda, não é eu ficar falando, você é linda, você é maravilhosa. Não é assim que a gente vence essas mentiras, a gente vence com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Se a gente for lá, por exemplo, no Salmo 139, se a gente for no Salmo 139, 14, o salmista fala o quê? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então a gente vence essa mentira de que a gente tem que ficar aqui incessantemente mudando a nossa aparência, nos adequando a um padrão, buscando ser igual a uma outra mulher, a uma outra pessoa. A gente vence essa mentira de que a forma como nós somos não é boa com a verdade da palavra de Deus. E está aqui. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É muito fácil a gente falar isso diante de uma praia, diante de um pôr do sol numa praia, diante de uma floresta, diante de um jardim, diante de uma orquídea, diante de um pássaro. Mas que a gente possa falar isso a nosso respeito. Não, sabe, não que tipo, ai, nossa, somos maravilhosos. Não é uma coisa para ser tipo maravilhosa. Porque não vem da gente, vem dele, foi ele que nos fez. E essa é uma forma de celebrá-lo. Então o que eu gostaria, o meu objetivo, é que nós, me incluo nisso, que a gente deixe de acreditar nas mentiras que o diabo conta. Porque ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai querer distorcer aquilo que Deus falou. Ele sempre vai querer distorcer a palavra de Deus. Então a gente vence essas mentiras pela palavra de Deus, conhecendo, conheça a Bíblia, estude, conheça esse Deus, vá em busca de saber o que ele disse ao seu respeito, porque aí quando vier alguém, quando vier até mesmo você mesmo, a sua própria carne, para falar, né, que você é um inútil, que você é um acidente, que ninguém te ama, que ninguém se importa com você. Quem vai te querer desse jeito? Para quando vierem essas mentiras, combata com a palavra de Deus, combata firmada na verdade que Deus já disse a seu respeito. E Deus disse, Deus olhou para nós e viu que era muito bom. E não tem como ele fazer coisa errada. Ele nunca errou. Não é na nossa vez que ele fez isso. Não tem registro disso. É impossível ele fazer alguma coisa errada. Que a nossa busca seja para se parecer com Jesus e não para parecer com uma outra pessoa. Que a gente abrace essa diversidade, que a gente se alegre com o fato de que Deus foi tão intencional em nos fazer tão diferentes e que o nosso objetivo seja se parecer com Jesus e vencer essa tentação como Jesus venceu, firmado naquilo que Deus já tinha falado sobre ele. E a Bíblia, ela tem sim uma dica de beleza muito importante, que está lá em Provérbios 15, 13. O coração alegre deixa o rosto bonito. E o coração alegre é o coração onde Jesus habita. É o coração que diante de uma pandemia tem paz. Sabe que o nosso Deus está acima da pandemia, sabe que o nosso Deus está acima de qualquer vírus, está acima de qualquer dificuldade financeira. É o coração que descansa na provisão dele. É o coração que confia que ele nos guarda, que ele nos sustenta, que ele não vai deixar nada faltar. É o coração que sabe que ele nos ama, apesar do nosso pecado, apesar do tanto que a gente falha, do tanto que a gente cai, mas ele está ali sempre disposto a dar mais uma chance, a continuar nos amando. Então esse é o coração alegre, porque é o coração que pertence a Deus.